Agora a gente começa falando sobre emagrecimento. E emagrecimento saudável. Quem é que não quer pelo menos perder aqueles 3 quilinhos? Quando pergunto isso para a mulherada, todo mundo tem pelo menos 3 quilinhos para perder. Mas talvez você tenha muitos. Talvez você tenha soltado aí a rédea, né? E tenha engordado um monte nessa quarentena. Ou talvez já venha com uma história de obesidade. E a gente às vezes não consegue entender por que a gente tenta e não vai. Tenta e não emagrece. Então a gente vai conversar com um endocrinologista especializado em endocrinologia pela Fundação Global e Cardiologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Derek Camargo. Como vai? Tudo Seja bem? muito bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de te receber novamente. Obrigado também. Eu não sei se eu te falei, mas eu amei te conhecer, adorei o nosso papo e aprendi muito contigo, viu? Agora tem que ir lá, né, no consultório. Qualquer hora eu apareço. Bom. Mas vou te convidar para sentar ali para a gente Obrigado. conversar. Doutor, eu já perguntei da outra vez, é Derek ou Derek? Como é que Derek, você... Derek. Derek, é verdade mesmo esse negócio que a turma fala? Ah, eu queria emagrecer, mas eu não consigo. Tem gente que não consegue? Tem gente que não consegue, mas assim, a gente tem que pensar sempre que alguns problemas rodeiam essas pessoas, né? A gente falou no outro programa sobre tireoide, falamos bastante sobre hormônios. Esse é um dos caminhos principais que a gente tem que pensar quando não consegue emagrecer. Porém, outros vilões aí nesse caminho a gente vai encontrando. Por exemplo, excesso de frutas, que as pessoas às vezes não têm tanta noção, mas algumas frutas têm muito carboidrato, tem muita frutose no caso, e não deixa de ser açúcar. Então, em excesso, a gente vai ter problema, vai ter dificuldade de emagrecer também. Outra coisa também, que é um assunto que eu falo sempre para todos os meus pacientes, que é muito, muito importante. Tem que manter o déficit calórico. Aí as pessoas falam, o que é déficit calórico, né? Basicamente, é uma conta de mais e menos. É sempre gastar mais do que se come. Então, por exemplo, você tem um gasto calórico por dia para fazer suas atividades diárias, escovar dente, trabalhar, fazer tudo. Vamos supor aí que o seu gasto, Cláudia, é 1.500 calorias por dia. Tá bom. Se você comer 1.600, você vai engordar. Se você comer 1.300, 1.200, você vai emagrecer e aí a gente entra em déficit calórico. Déficit calórico, não existe outra forma de emagrecer. Pode ser feito com o déficit calórico comendo menos quantidade pelas atividades diárias ou fazendo exercícios físicos de alta intensidade. Faz bastante exercício físico, sobe o gasto calórico, você pode comer um pouquinho mais. Agora, é interessante que outro dia mesmo a gente sentou aqui para conversar com uma nutricionista e ela mostrou pra gente que muitas vezes a gente fica achando que o exercício físico aumenta muito esse gasto calórico, e que não é verdade, né? Exatamente. E aí a gente entra numa academia e fala, ai, agora eu tô fazendo ginástica todo dia, posso comer à vontade. Não é bem assim, acaba até engordando, né? Exatamente, exatamente. O exercício é fundamental, é muito importante, mas, claro, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação. Então, uma alimentação regrada, principalmente de macronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos, a gente tem que regrar um pouquinho isso. Regrando, acertando as quantidades, não tem problema, dá pra gente comer tranquilamente. Ok. Então vamos falar agora dos problemas que estão lá, que são até tidos, são considerados doenças, né? Que mexem, então, com algumas coisas e que impedem mesmo o emagrecimento, além dessa coisa da ingesta em excesso. Perfeito. Então, a parte de hormônios, Sim. o que pode estar desregulado que atrapalha o emagrecimento? Olha, são 3 hormônios, ao meu ver, e principalmente todo médico que a gente trabalha com isso, que são fundamentais. O primeiro é a tireoide. Tireoide, isso é clássico, a gente sabe que a tireoide regula todo o metabolismo do nosso corpo. Então, tendo a tireoide regulada, a gente já está mais tranquilo. Segundo hormônio que é muito importante, testosterona. E, assim, essa parte de regulação hormonal, a gente tem que saber bem, porque se o cara está com a testosterona desregulada, a testosterona ela é responsável por ganho de massa muscular e perda de gordura. Libido, disposição, tudo isso vem junto, claro, mas pensando em estética e pensando em emagrecimento, ganho de massa e perda de gordura. A testosterona é outro que, se tiver desregulado, a gente vai ter problema. E o último... Para homens e mulheres? Homens e mulheres. É um hormônio que serve para os dois sexos, não é um hormônio... Tem-se ele como um hormônio masculino, né? Hormônio sexual masculino, mas ele é um hormônio dos dois sexos. A gente já sabe disso já há algum tempo. E por último, você falou de outra coisa? GH. GH é o hormônio GH. do crescimento. Esse hormônio é um dos hormônios mais importantes e mais estudados hoje. Quando que a gente usa GH? Quando a gente faz a reposição de GH, principalmente em crianças e adolescentes que têm problema de altura, déficit de estatura. A gente faz a reposição quando necessário para a pessoa ganhar um pouquinho, para o paciente ganhar um pouquinho mais de altura. Pós 20, 22, 24 anos, que já tem um número muito pequeno de cartilagem, já quantidade menor
principalmente nos ossos, a gente usa para reposição, para diminuir radicais livres, principalmente para emagrecimento. Ele auxilia muito porque ele acelera o metabolismo da gordura. Então, ele usa a gordura como substrato energético. Então, o GH, testosterona e tireoide são os principais para mim. Ótimo. Eu fico contente porque a medicina, ela está em constante evolução, né? É uma área muito dinâmica. E a gente vai acompanhando essa evolução e algumas coisas vão ficando para trás. Eu me lembro que há uns 20 anos, quando começou-se a falar de GH, as pessoas ficaram encantadas, mas logo depois veio uma preocupação. Ai, mas vai aumentar o índice de câncer. Isso é verdade? Não. Quando a gente pensa em reposição de hormônio, sempre tem que ser feito com um médico especialista em hormônio. Sempre. A gente não pode nem pensar em fazer isso sozinho, sem acompanhamento, sem auxílio médico. Por quê? Quando a gente pensa em reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, a gente vai fazer o que o corpo deixou de fazer com o tempo. Fisiologicamente, até os 40, 45 anos, a gente ainda tem uma produção hormonal. Depois disso, diminui bastante. Então, a gente faz o papel do que o corpo deveria estar fazendo. Então, a gente vai fazer uma reposição para manter em níveis fisiológicos. Fazendo a reposição do jeito certo, a gente fica livre de qualquer contratempo, de qualquer problema. Isso é bem tranquilo. Essa reposição hormonal, pensando em emagrecimento, mas também em longevidade, qualidade de vida, ela pode ser feita a partir da idade que a pessoa começa a ter déficit até qualquer idade? As pessoas mais idosas são beneficiadas com esse tipo de reposição? Muito beneficiadas. Aliás, são as que mais são beneficiadas. Por quê? Depois de um certo tempo, a mulher principalmente tem um efeito, tem um momento na vida dela que é crítico, que é um ponto, assim, não tem como ela fugir, que é a menopausa. Daquele ponto em diante, ou ela faz reposição hormonal, ou ela vai sofrer com os efeitos que a falta de hormônio vão causar nela. Então, é claro, tem que fazer com acompanhamento e tudo mais, que é diferente de uma mulher para outra. As quantidades são diferentes, mas tem que ser feita uma reposição. Eles vão se beneficiar muito mais. E respondendo a sua pergunta, pode ser feito para o resto da vida. Usados os hormônios corretos, da forma correta e principalmente na quantidade correta, a gente fica sem problema nenhum. Perfeito. Só para a gente não fugir do assunto, já que o tema hoje é emagrecimento, vamos voltar um pouquinho para a parte da alimentação, né? Eu amo essa história de falar de reposição hormonal, porque eu sou uma curiosa desse assunto e eu acho que realmente traz muitos benefícios e as pessoas ficam com muitas dúvidas. Eu também tenho os meus grilos de pensar que pode ter efeito colateral, mas depois, se sobrar tempo, a gente volta um pouquinho para essa parte de hormônio, que a gente já até tratou isso da última vez que você veio, né? Mas em relação ao emagrecimento, horário de comer, tem gente que acha que influencia. Influencia? Não influencia. Tem gente que acha que carboidrato depois das 7 da noite, por exemplo, em vez de ter 40 gramas de carboidrato, pula para 300. Não é assim. Na verdade, é o que você faz no dia todo. Então, o que você faz no dia todo influencia no seu emagrecimento ou não. Eu vou um pouquinho mais além. É o que você faz, na verdade, na semana toda, no mês todo e no ano todo. E isso que vai fazer você emagrecer ou engordar. Porque não adianta você fazer déficit calórico durante 5 dias, sábado você chega lá, churrasco, vai lá e come todas as calorias que você economizou durante a semana inteira e você acaba ficando no nível igual, você acaba ficando estagnado. Então, você tem que ser feito, isso é até a longo prazo. O que eu sempre falo em relação ao emagrecimento e alimentação, tem que ser uma coisa plausível. Se for uma coisa muito radical, quanto mais radical, menos tempo dura. Então, o pessoal vai lá, vai ficar sem comer, vai comer não sei o quê, vai comer folha só, não sei o quê. Se ela gosta de comer um chocolate, se ela gosta de comer um pouquinho de arroz branco, se ela gosta de comer pão francês, se você não encaixar isso na dieta dela, vai ter problema. Porque ela vai parar uma hora e vai falar, chega, prefiro ser feliz e com uma barriguinha do que ser magrinho e não comer nunca mais nada e não ter nenhum prazer na alimentação. E, na verdade, dá para ter os dois. As duas coisas, né? Se a gente conseguir chegar a esse equilíbrio, o que seria o mundo ideal. Perfeitamente. A gente pode comer de tudo, não tem problema, pode comer uma feijoada, pode comer um estrogonofe, pode comer qualquer coisa, churrasco e tal. Pode até tomar uma cervejinha de fim de semana, não é o problema. O problema é que você faz durante todo esse tempo. Tem muita gente que pensa, vou tomar uma cervejinha no sábado, extrapola, já começa de manhãzinha, já come misto, que não sei o quê, e café com leite, com adoça, com açúcar, e aí já chuta o dia inteiro.
quando na verdade deixa só para comer o churrasquinho, tomar sua cervejinha e depois volta ao normal. Aliás, essa coisa de já chuto o dia inteiro, eu não sei se contigo aí que tá em casa é comum, mas eu sou assim, a hora que eu falo, hoje eu vou tomar um sorvetinho, aí depois do sorvete eu falo, já que eu comi sorvete, então agora vamos pro chocolate, agora vamos pro hambúrguer. Aí bagunça é tudo, o ideal é a gente se manter amanhã eu equilibrada, começo. né? Exatamente, é difícil. O dia do lixo, que isso aí me lembrou o dia do lixo, né? Que tem gente que adota esse hábito. No sábado eu posso comer de tudo. Isso atrapalha o emagrecimento? Atrapalha totalmente. Eu costumo dizer que não existe dia do lixo. O que existe são refeições livres. Então, a gente pode deixar 1 ou 2 refeições livres por semana. A gente pode deixar 4 refeições livres, depende do objetivo do paciente. Às vezes ele fala, não, eu quero ter qualidade de vida, mas assim, eu quero comer, eu quero socializar, eu saio 2 vezes por semana para jantar. Então, essa pessoa vai ter um pouquinho mais relaxada a dieta, né? Isso sempre junto com o nutricionista, claro. Então, ela vai ter a dieta um pouquinho mais relaxada, mas eu chamo de refeições livres. Então, você tem uma refeição aqui para comer mais, outra ali, 2 a 3 refeições por semana. O dia do lixo atrapalha muito, porque você passa o dia todo comendo, e você sabe que você pode comer, então você chuta tudo, chuta o balde, né? Então, acho que é legal fazer refeições livres. Tá joia. Voltando um pouquinho para essa característica genética, né? Que a parte hormonal às vezes também tem alguma relação. As crianças às vezes também têm dificuldade para emagrecer. E a gente vê alguns adolescentes, né, que enfrentam até bullying porque têm dificuldade. E muitas vezes acha-se que é porque a família é toda de gordinho e aí os filhos têm que ser também. Isso é verdade? É assim, existe a genética, claro, mas assim, não existe genética que possa segurar uma pessoa determinada. Então, eu acho assim, se você já tem problema de peso, sua esposa já tem problema de peso, você quer melhorar isso, você tem que acertar a alimentação do seu filho desde o começo, porque dali pra frente ele tá moldando o paladar dele. Então, se você já não acertar do começo, fazer ele aprender a comer salada, verdura, aprender a comer carne, aprender a comer frango, aprender a comer de tudo. Pode comer hambúrguer? Pode. Mas ele tem que entender que é esporádico. Se ele entender que é normal, aí ele vai querer comer sempre, moldou o paladar, ele vai crescer comendo, achando que pode comer sempre. Mas isso tem a ver com a resposta do organismo dele a essas comidas, porque tem gente que come muito e não engorda. Aí a gente pensa mais numa genética de um metabolismo mais acelerado. Aí tem gente que tem metabolismo mais lento, é familiar, pode ser um problema de tireoide, um problema hormonal. Essas pessoas não têm o que fazer. Tem o que fazer, claro, dieta e exercício físico, mas daí vai ser mais penoso. Vai ser aquela vida de dieta, sabe? Aquela vida se segurando e tentando não chutar o balde o tempo todo. Um endocrinologista hoje tem como acelerar o metabolismo de uma pessoa que tem metabolismo lento? Com certeza, a gente consegue acelerar. A gente consegue otimizar tudo, otimizar hormônio, otimizar a tireoide, que seria a parte hormonal. A gente consegue fracionar até os hormônios da tireoide. Então, a gente consegue acelerar o metabolismo por completo, com testosterona, com GH. Claro que vai depender da necessidade de cada tratamento. E sempre feito, pautado na ética, sempre, né? Nunca usado só para estética, usado para reposição mesmo. Então, a gente consegue. Mas um efeito colateral seria ajudar a emagrecer, ajudar a ganhar massa muscular. Se a gente colocar numa balança aquele protocolo mais antigo dos endocrinologistas, que era medicamento, inclusive alguns medicamentos que vinham da psiquiatria, para essa linha hoje, que é a linha de trabalhar com essa parte hormonal e com alimentação e com suplementos de vitaminas e minerais, o que é mais prejudicial à saúde? Com certeza, a linha antiga. Eu costumo dizer que antigamente as pessoas passavam sibutramina igual água. Hoje em dia, a gente sabe que é uma medicação que tem a sua indicação, claro. Topiramato, diazepam, escitalopram, elas têm a sua indicação para serem usadas. Para emagrecimento? Algumas sim. O problema é que tornou-se banal há algum tempo atrás. Hoje a gente sabe que às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade, um estado depressivo, não só a depressão, mas um estado depressivo. A gente sabe que essa pessoa pode estar com déficit hormonal. Eu retiro muitos medicamentos psiquiátricos de controle de ansiedade, ansiolíticos e faço reposição hormonal e a pessoa fica muito bem. Mas eu estou falando assim, muito bem e muitas pessoas. As pessoas ficam impressionadas. Por quê? Às vezes a ansiedade, a depressão dela está ligado com déficit hormonal. Então é assim, o carro precisa de gasolina, aí você vai lá e troca o óleo dele.
dá uma coisa meio que para dar uma enganada. Se o carro precisa de gasolina, você tem que repor a gasolina, você tem que colocar a gasolina. Então, às vezes, é uma falta de testosterona, de GH, o hormônio da tireoide está desregulado. Então, a gente vai lá e otimiza tudo isso, a pessoa volta a ficar bem. Nossa, que ótimo, né? Legal. E tem ainda a questão desses outros remédios, que é claro que se forem indicados tem que ser usado, mas que causa dependência, né? A gente sabe de histórias até terríveis. Agora foram proibidos aqueles que eram mais, nem sei se já estão liberados. O que foi proibido antigamente foi anfepramona e femproporex. Isso, que esses causavam uma dependência, né? A sibutramina causa um pouco mais, mas eles foram não podiam mais ser comercializados. Agora, o femproporex e o anfepramona voltaram, mas só com receita controlada e todos manipulados. A indústria farmacêutica não pode mais produzir. Que era o Desobese, antigamente, você podia falar o nome, mas falei. Então, não tem problema. É bom porque os telespectadores se identificam, né? Eu sei que tem gente que sofre com uma obesidade mórbida, tem gente que tem uma obesidade aí já cheia de comorbidades e que precisa, né, de algo a mais, de um olhar mais focado. Hoje, com esse novo protocolo, é possível tratar esse tipo de obesidade? Totalmente, totalmente. A gente consegue inibir apetite, a gente consegue tirar a ansiedade, a gente consegue tirar a vontade de comer doce, tudo com remédios fitoterápicos, são remédios mais naturais, causando o mínimo, praticamente nada de dano ao paciente. E aí a gente entra com a parte que é necessária mesmo, que é a reposição hormonal, que vai acelerar. Eu vou te pedir 2 minutos, vou deixar uma pergunta minha no ar, que eu quero saber sobre o efeito sanfona. A gente sabe, porque tem relatos aí de monte, que essa turma que usou medicamento, que ficou magra, palito, né? Depois voltou a engordar e voltou a engordar mais. Nesse novo jeito de olhar para a obesidade, isso também pode acontecer? Você me responde daqui a pouquinho. Fechado. E você, tem alguma dúvida sobre emagrecimento? Quer contar um pouquinho da tua história? Agora, no 11 9 50 45 18 40. Estou esperando a sua participação, tá bom? Pra gente aprender um pouco mais sobre emagrecimento. Se você tem a sua dúvida, segura aí que já já a gente vai lançar a pergunta, mas eu deixei uma no ar, né? Perfeito. Efeito sanfona. A gente sabe de tantos casos que a pessoa chegou a emagrecer, depois engordou mais do que estava, né? Isso aí. Fica maior. Nesse novo protocolo, fazendo essa reposição hormonal, com esses fitoterápicos, isso também pode acontecer? Pode acontecer. Acontece principalmente quando a gente pensa em restrição alimentar muito ferrenha. Quando a gente começa a fazer uma dieta muito radical. A pessoa faz uma dieta muito radical durante um tempo, emagrece, chega no peso. Porém, a gente não consegue manter essa dieta durante muito tempo. Esse é o maior problema, porque quando ela volta a comer, ela ficou tanto tempo em restrição, acaba causando uma compulsão nela. Ela tinha tanta vontade de comer, sempre comeu muito. Então, quando para de comer, ela fica restringida o tempo inteiro, restringida. Quando ela volta a comer, acaba causando uma compulsão, ela acaba comendo mais ainda. Essa compulsão é inconsciente, ela come mesmo achando que tá com fome. Achando que porque pela restrição que ela teve, antes não podia comer, ficava sem comer o tempo todo, isso no cérebro dela soa como, você não pode comer, você vai ficar sem comida. Inconsciente. Aí quando ela volta a poder comer, ela volta a comer demais. E ela volta falando, eu não posso ficar sem comida, não vou ficar sem comer. E acaba comendo cada vez mais. Então, começa, ganha, perde. Isso para o metabolismo é muito prejudicial também. O ideal é fazer, então, um processo lento. Para ser sustentável. Exatamente. Eu digo que a gente não pode viver de dieta. A gente tem que se adequar e ser uma coisa duradoura para o resto da vida. Então, a gente tem que se adequar na melhor dieta, se adequar na melhor alimentação que a gente puder, a entender como funciona o nosso corpo em relação a calorias, em relação a proteínas. Entendendo isso, a gente consegue fazer uma alimentação específica para a gente conseguir pelo menos manter nosso peso durante um bom tempo. Aí vai, cada um tem o seu objetivo, vou fazer mais exercício, fazer menos, aí cada um... Estilo de vida. Exatamente. Né? Vamos lá para a tela, a gente já tem algumas perguntas. Eu fico tão feliz que você em casa participa, porque o programa é para você mesmo. Então, vamos à primeira. Deixa eu entrar aí. Progesterona baixa pode fazer com que o emagrecimento não aconteça ou seja mais lento? Tenho progesterona 0,39. Específica, né? 0,39. Tá com o exame em dia. A progesterona é um hormônio importantíssimo, principalmente, é um hormônio feminino, né? Principalmente para a mulher, quando está com o hormônio de progesterona baixo, ela vai ter dificuldade em ganhar massa muscular e também dificuldade em acelerar o metabolismo. Então,
deixar a progesterona em níveis aceitáveis é interessante. 0,39 é difícil de falar porque a gente tem vários hormônios ao mesmo tempo que a gente precisa regular. Mas a progesterona baixa pode sim prejudicar o emagrecimento e principalmente o ganho de massa muscular. Reposição de progesterona pode ser feito de que forma? Gel. Sempre gel. Gel. Gelzinho. Gel é a melhor forma? Gel de progesterona bioidêntico. Bioidêntico, tá joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Quais frutas fazem, né, no caso, fazem a gente engordar? Perfeito. Então, eu costumo dizer que não existe um alimento que te engorda. Existe a quantidade que você vai comer desse alimento. Mas respondendo a essa pergunta, algumas frutas são mais calóricas. Por exemplo, laranja. Eu costumo dizer que laranja é uma das frutas mais calóricas que tem. Olha. Um copo de suco de laranja, por exemplo, equivale a 2, 3 colheres de arroz branco. Mas e comer uma laranja assim, descascar Comer uma laranja e comer? é melhor do que você tomar o suco, com certeza. Por quê? Vem cheia de fibra, vem junto com fibra, acelera o metabolismo gástrico, principalmente intestinal. E a gente sempre não vai melhor. comer 3 laranjas de uma vez, né? Uma No vez só suco come a gente toma 3, né? Fica Várias. mais fácil, né? É. Mas líquido fica mais fácil. Então, laranja engorda. Laranja é uma que engorda bastante. Melancia é uma que, dependendo da quantidade, é uma mega fruta muito boa para comer em pequenas quantidades. E também uma dica para quem está comendo, gosta de comer fruta e come bastante em casa. Tentar evitar de comer várias frutas diferentes na mesma. Tipo a salada de frutas, que a gente chama. É gostosa, eu sei. Se for comer a salada, tem que comer uma pequena quantidade, porque algumas têm muita frutose, outras têm menos. Então a gente tem que tentar dar uma mesclada. Mamão também tem bastante caloria, porém tem muita fibra. Então, Mas tem muita fibra se a gente comer com a sementinha, né? Comer com a sementinha e comer na colher ali, né? Sem bater também, principalmente. Esse é um problema que eu tenho, assim, de comer. Eu amo fruta, tenho sempre que tomar cuidado, maneirar um pouquinho. Maneirar um pouquinho. Eu engordo por conta de fruta, é impressionante. Mas uma coisa que é interessante não existe alimento que engorda. Existe quantidade correta e distribuição dela no dia. Perfeito. Próxima na tela, vai lá. Sou uma senhora com 68 anos. Meu maior problema é o abdômen. Como diminuir? Tá. Aí é aquela velha história. Como diminuir o abdômen? A gente não consegue diminuir gordura de uma região só. A gente perde peso, a gente chama de perda de peso sistêmica. Ou seja, a gente perde tudo. Perde perna, perde peitoral, perde abdômen, perde flanco, costas, perde tudo. Quando a gente começa a emagrecer, algumas pessoas percebem muito isso. O rosto começa a ficar mais fino. É a primeira coisa que começa a ficar mais fino. Porque é pequenininho, tem menos gordura acumulada. O abdômen vai começar a perceber essa diferença com 3, 4 meses aí de dieta e de perda de peso. Mas assim, não dá para perder só abdômen. A gente perde todo, perde por completo. É difícil falar isso porque algumas pessoas falam, mas eu quero perder abdômen. Tem alguns tratamentos, enzimas também. Agora, veio um médico aqui outro dia, um ginecologista, falar de reposição hormonal na menopausa e climatério. Aí eu tô vendo, ela tem 68 anos, já deve ser uma mulher menopausada, obviamente. Aí ele estava falando que por conta de que caem os hormônios femininos, o estradiol e tal, aumenta talvez não sei se o masculino, mas aí aumenta essa parte da barriga da mulher. Perfeito. Se faz a reposição, não vai diminuir automaticamente? A gente não pode deixar aumentar primeiro. A gente tem que fazer a reposição quando ela entra na menopausa. Então, ela perde os hormônios que deixam... Porque a diferença dos hormônios masculinos e femininos, principalmente, é que o hormônio feminino faz o corpo da mulher ficar como é. Que é ter quadril, seios, glúteo. E o hormônio masculino, não. O hormônio masculino faz o homem ficar mais forte, acumular gordura um pouquinho mais no abdômen. Barrigudinho. Exatamente. No abdômen e tudo mais. A mulher começa a ganhar um pouquinho mais no abdômen, sim. Segredo do sucesso. Chegou na menopausa, passou um tempo, começa. Vamos lá, vamos dosar exame, vamos ver como é que estão seus níveis hormonais e pensar numa reposição bem feita. Perfeito. Próxima na tela, vamos lá. Depois que eu entrei na menopausa, aos 48 anos e hoje com 53, ganhei muito peso e não consigo emagrecer. Quais os exames que eu preciso fazer? Perfeito. Esses exames, a gente tem que ser bem categórico. Tem que ser feito um check-up pelo menos uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, quem não tem problema de saúde nenhum, tá? Principalmente, dosar todo o perfil hormonal. Principalmente quem está na menopausa, né? Então, entrou na menopausa, a gente vai ter um efeito crônico e irreversível, estou citando um amigo meu médico aqui, crônico e irreversível, que é a menopausa, acabam-se todos os hormônios. Mas você vai ter uma secreção mínima, ínfima dos hormônios, principalmente da menstruação. Então, esses hormônios não vão deixar a mulher bem. Você vai ter relampejos de hormônios, você vai ter calorões, os famosos fogachos. Então, isso para a mulher é muito prejudicial.
diminuição da libido, ressecamento vaginal. Isso são vários assuntos, alguns até tabus, mas a gente tem que abordar isso em consulta. Mas os exames são todos os perfis hormonais, funções fisiológicas, pressão tem que medir também, fazer um mapa pelo menos uma vez a cada 2 anos e fazer os exames de fígado, rim, pâncreas, insulina, medir todos uma vez por ano pelo menos. Agora é hora da revisão, minha amiga. Bora lá, tem que cuidar. Próxima pergunta na tela. Como faço para comer apenas o que eu preciso para não engordar? Tá, aí... Cabeça, ó. É uma palavra que está tão batida hoje na internet, principalmente, é mudar o mindset. E isso já vem embutido com várias coisas, essa palavra, né? Mas basicamente é mudar o jeito de pensar. A gente tem que entender que o corpo precisa de uma certa quantidade de calorias por dia, de um pequeno aporte nutritivo durante o dia. Tudo que você comer a mais, você vai engordar. Se você comer a menos, você vai emagrecer. Para achar esse equilíbrio, a pessoa precisa passar uma consulta com o endócrino, ou com o médico especializado em emagrecimento e reposição hormonal, também passar junto, se possível, com o nutricionista. Aí, a tendência é que você acerte todas as suas dosagens hormonais, fique acelerado o seu metabolismo, fique com mais facilidade de perder peso e aí acerta a sua dieta com o nutricionista. Por isso que o casamento dos dois é muito importante. Nutricionista e endócrino, é muito legal. Quando você faz esse casamento assim, dificilmente a pessoa não tem uns resultados bons. Ótimo. Próxima pergunta. Tenho testosterona elevada e não consigo perder peso. Como faço para baixar os níveis desse hormônio? Existe alguma medicação? Tá, geralmente, quando ela está assim elevada, a gente tem que ver o quanto de elevada ela está. Se estiver elevada em níveis fisiológicos, tudo bem, isso é muito bom, vai ajudar a emagrecer e ganhar peso, e ganhar massa muscular, desculpa. Aí é tudo legal. Se estiver extrapolando em níveis fisiológicos, a gente precisa ver se não é um problema na produção. Aí a gente tem que ver se não precisa tomar alguma atitude um pouquinho mais até severa. Pensar em cirurgia, pensar em tratamentos, né? Aí é mais específico, tem que ver o que pode ser isso, mas principalmente se estiver muito elevada acima de níveis fisiológicos, a gente tem que começar a pensar, ver se não é uma doença isso. Se tiver em níveis fisiológicos, lá em cima, bem alto, legal, tá ótimo. Tem só que ver se os outros hormônios estão acompanhando. Uma coisa que é uma dúvida constante no consultório. Não adianta você ter a testosterona lá em cima e o GH lá embaixo. Testosterona lá em cima e progesterona e estradiol lá embaixo. A gente tem que pensar numa harmonização hormonal. Eles têm que estar, todos têm que estar em harmonia. Eles estando em harmonia, a pessoa vai ter facilidade de emagrecer, de ganhar massa muscular, vai ficar bem, vai ter libido, vai ter disposição, menos fadiga. Perfeito. Reposição de GH é feita como, doutor? Sempre subcutânea, na barriga geralmente a gente faz, né? É uma caneta uma vez por dia. Ok. Aprendemos muito. Então, agora, ó, posso falar uma coisa? Eu fico impressionada com alguns relatos seus aí, você que mandou sua pergunta, dizendo que está percebendo que tem alguma coisa fora do lugar, alguma coisa desregulada, ou alguma dor, algum desconforto, e acha que, ok, você consulta aqui pela TV, procura um médico, de verdade. Por mais que você fale assim, Cláudia, não tenho acesso, até no SUS tem bons profissionais, insista. É o seu corpo, é a sua saúde, não dá para brincar com ela, tá bom? Agora, se você pode, hoje com a telemedicina fica mais fácil. Ó, o doutor Derek aqui, você faz telemedicina também? Eu faço pouco, não faço muito. A nossa agenda tá para quase acabada desse ano já. Para pegar a telemedicina é mais difícil ainda, mas um pouquinho, alguma coisinha a gente faz. Já facilita, porque aí o planeta todo pode entrar em contato, né? Exatamente. Bom, é www.drderekcamargo.com.br, o Instagram Derek Camargo e o telefone é o 11 9 90 20 50 25. 11 9 90 20 50 25. Muito obrigada. Alguma consideração final? Obrigado, não. Sempre, o que você falou foi importantíssimo, né? Para finalizar, sempre procure um médico, se possível de confiança, se possível um médico credenciado e um médico que trabalhe com isso, principalmente pensando em hormônios. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Cláudia. Viu? Valeu. Ai, como eu gosto de aprender sobre esses assuntos, porque eles fazem parte do nosso dia a dia e a cabeça fica complicada, porque você começa a achar que só você que não tá bem. Não, você vai ficar bem, viu?